Estou aqui com o Bruno Fávaro. Se você assistiu Boa Noite Paraná de ontem, você viu que a gente está com uma série de reportagens especiais. Na verdade, são duas reportagens especiais sobre Adrianópolis e o problema do chumbo, que é um problema super antigo, mas super atual, né, Bruno? Como é que foi fazer essa reportagem especial de um tema tão caro e tão dolorido, né, Bruno? É pesado a gente fazer uma produção dessa. A nossa equipe toda, a gente levou pelo menos 3 meses de pesquisa, porque imagina a quantidade de documentos, são mais de 50 documentos e milhares de páginas. A gente usou IA para analisar, inclusive, né? A gente usou inteligência artificial para poder realmente fazer o cruzamento de dados, para tentar encontrar as pessoas que estão nesses processos e onde elas estavam lá nessa comunidade. E além disso, a gente também tem que revisar todo o nosso arquivo do SEDOC, né? O nosso arquivo de imagens, porque conseguimos o mais antigo, foi de 1986, mostrando a mineradora funcionando. Ô Bruno, resume para quem não sabe do que a gente está falando, né? Muita gente jovem nos acompanha, é um problema antigo que ocorreu em Adrianópolis. Resume para nós o que aconteceu por lá. Bom, Adrianópolis tem, desde os anos 1930, a exploração de chumbo, de prata e de ouro. Isso começou lá na década de 30, depois uma empresa francesa veio até a região, começou a fazer essa exploração, que foi o auge, eles tirando chumbo dali. Depois essa empresa francesa vende, em 1995 essa mineradora fecha, e o grande problema é ser um dos maiores crimes ambientais da história do nosso estado, porque muito do chumbo e dos rejeitos desse chumbo estava sendo jogado ou no solo ou no rio Ribeira, que está bem às margens ali dessa mineradora. Esse rio aqui, né, Bruno? Isso, esse Essa daí. aqui é a mineradora. Então todos os rejeitos da mineradora foram basicamente deixados lá ou jogados no rio e a população... Por muitos anos, esses rejeitos, eles ficaram expostos, era uma montanha, uma coisa assustadora, e também tinha a contaminação, e os estudos mostram isso, a contaminação durante o trabalho de refinamento desses minérios, tanto do chumbo, da prata e do ouro. Então, dessas chaminés aí, vinha aquela quantidade imensa de fumaça e de pó, e que ia para essas comunidades, não necessariamente a zona urbana, mas sim essas comunidades pequenas que estão nessas comunidades rurais, né? No entorno ali. Estão ali. Então essas pessoas sofriam muito disso. Só que elas... É muito curioso, Ellen, porque muita gente ali tem essa memória de progresso. Essa promessa, né? Existe uma promessa de Mas progresso. teve um progresso. As pessoas, muita gente acabou vivendo feliz porque talvez não imaginava o tamanho do problema, mas quando fecha em 95, além de ser um problema econômico, as pessoas se percebem doentes. A gente escutou um relato de 2 personagens que é um relato muito dolorido, né, Bruno? Um relato de um senhor que trabalhou na mineração e que hoje tem a saúde completamente comprometida. Questão de saúde, a gente conseguiu perceber isso muito claramente nessas comunidades. Tem muita gente com problema renal, problema neurológico. Os estudos, inclusive, mostram que tem uma doença chamada saturnismo e que o chumbo se acumula nos ossos. Então, o problema de saúde, ele está instalado. Com relação a esses personagens, essas pessoas que nós conhecemos, primeiro que foi muito difícil a gente encontrá-los, foi muito difícil também convencê-los a falar, porque você imagina, são quase 30 anos de história, muitas vezes essas pessoas foram ouvidas por nós, inclusive, e pouca coisa avançou com relação à justiça. Então, As pessoas estão descrentes. é um vale de uma gente sem esperança. Eu até usei isso no texto, porque as pessoas perderam realmente essa esperança de uma solução. Então foi difícil convencê-las a falar. Elas olhavam pra gente, mas eu já falei isso lá atrás. Então, assim, nós convidamos elas a mais uma vez falar, para que tentar reacender essa esperança. E aí você falou de um desses entrevistados, é o seu Firmino. Eu e o Ramon Pereira e o Jurandir Chaves, que é o nosso auxiliar técnico, nós o encontramos na casa dele, ele estava no sofá, ele não consegue mais se locomover com muita facilidade, porque ele já fez um transplante de rim, os pés estão absolutamente inchados, então não consegue mais caminhar.
E quando eu estava entrevistando esse homem, eu olhava para ele e ficava imaginando o quanto que aquele homem trabalhou. E foi muito dolorido a gente fazer essa... E eu me emociono muito fácil. E eu ouvindo aquele homem falar, eu ficava pensando, gente, quanto esse homem deve ter trabalhado nessas minas e sustentar aquela casa e para chegar nesse momento da vida dele e ter uma frase de nos dizer: estou com 70 anos nas costas, será que a justiça vai chegar a tempo? Então a gente se impacta também com isso, né? Não é só você que está assistindo a gente, uma matéria dessa, que é uma matéria bastante intensa. A gente tem essa característica aqui do Boa Noite Paraná de fazer matérias mais densas e de histórias que muitas vezes estão deixadas de lado. É uma característica nossa, a gente tem muito orgulho disso, mas a gente se emociona com essas histórias também. Não tem como, né, Bruno? A gente, de fato, se emociona porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas. E é por isso que a gente vai atrás desses problemas bastante cabeludos para tentar resolver, né? Ô Bruno, pra gente encerrar, né? Você tem como característica fazer reportagens bastante pesadas, bastante densas. Hoje a gente tem a segunda parte dessa reportagem. O que é que a gente pode esperar dela? O que o telespectador pode esperar na reportagem de hoje? Bom, nessa segunda reportagem a gente vai falar sobre o imbróglio judicial. Desde 1995 a fábrica fecha. Em 2001 entra com processo na justiça e depois em seguida os trabalhadores entram com processo, ou as pessoas que se dizem vítimas do chumbo. Então nós vamos mostrar todo esse problema, que teve já uma decisão na justiça do pagamento de uma indenização de 40 milhões de reais, mas isso ainda não aconteceu. E hoje o processo está com uma nova fase na justiça, que é chamada de conciliação. O que é? É a justiça falar assim: vem cá, vamos sentar todo mundo na mesa de novo e vamos conversar. É isso que a gente vai mostrar nessa reportagem, mas ao mesmo tempo a gente vai mostrar mais uma vez as histórias desses homens que trabalharam nessa empresa e que esperam conquistar um pouco de dignidade e tentar reanimar a esperança. É o que eu sinto. As pessoas querem tentar reanimar a esperança, porque a esperança já deixou de existir, estão tentando reanimá-la. É isso, a gente ontem falou que essa fábrica aqui, né, gente, essa mineradora, ela virou pó. Inclusive, se você não assistiu a reportagem ontem do Boa Noite, entra lá no nosso site, no G1, entra lá na Globoplay, também tá lá o vídeo, porque aqui tudo virou pó, né? Virou uma fábrica fantasma, digamos assim. Mas a história das pessoas, a história continua viva, essas pessoas continuam vivas e elas têm o direito de ter uma vida com dignidade, seja como for. Bruno, obrigada, tá? Espero todo mundo no Boa Noite Paraná. Eu também. Beijo.